A doutrina dos anciãos. Theravada, Thera, anciãos, e Vada, palavra ou doutrina. Esse é o nome da escola de budismo que tem suas escrituras no cânone em Pali, ou Tipitaka, que os acadêmicos em geral aceitam como sendo o registro mais antigo dos ensinamentos do Buda. No livro Essence of the Heart Sutra, o Dalai Lama menciona que it is very important to understand that the core teachings of the Theravada tradition, embodied in the Pali scriptures, are the foundation of the Buddha's teachings. Em resumo, o que ele está dizendo é que os ensinamentos do Theravada contêm os ensinamentos fundamentais do Buda. Alan Wallace, no artigo da revista Mandala, em outubro de 2010, diz que, apesar das muitas diferenças importantes entre as escolas Theravada, Mahayana e Vajrayana, os budistas tradicionais de todas as escolas reconhecem que os suttas em Pali são um registro incontestado dos ensinamentos do Buda. Por muitos séculos, o Theravada tem sido a religião predominante no Sri Lanka, Myanmar, antiga Birmânia, e na Tailândia. Atualmente, o número de budistas Theravada em todo o mundo excede 100 milhões de pessoas. Em décadas recentes, o Theravada começou a fincar suas raízes no Ocidente, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Os muitos nomes do Theravada. O budismo Theravada é identificado através de muitos nomes. O próprio Buda chamava a religião que ele criou de Dhamma Vinaya, que seria doutrina e disciplina, referindo-se aos dois aspectos fundamentais do sistema de treinamento ético e espiritual que ele ensinava. Devido à histórica predominância no sul e sudeste da Ásia, o Theravada também é identificado como o budismo do sul, em contraste com o budismo do norte, que migrou da Índia para o norte em direção à China, Tibete, Japão e Coreia. O Theravada também é frequentemente identificado como Hinayana, que seria um veículo menor ou inferior, em contraste com o Mahayana, o veículo maior ou superior, que em geral é o sinônimo para o budismo tibetano, Zen, Chan e outras expressões do budismo do norte da Ásia. O uso do termo pejorativo Hinayana tem sua origem nos primeiros cismas que ocorreram na comunidade monástica e que acabaram resultando no surgimento do que mais tarde se converteria no Mahayana. Muitos acadêmicos utilizam a denominação Hinayana despojada de qualquer intenção pejorativa. Pali, o idioma do Theravada. O idioma dos textos canônicos do Theravada é o Pali, um idioma próximo ao Prakrit, que provavelmente era falado na região central da Índia durante o período do Buda. A maioria dos discursos proferidos pelo Buda foram memorizados pelo venerável Ananda, o primo do Buda e seu assistente pessoal. Pouco depois da morte do Buda, um grupo de 500 monges Arahant, incluindo Ananda, se reuniu para recitar todos os discursos que eles haviam ouvido durante os 45 anos de ensinamento do Buda. Cada discurso, ou sutta, que foi registrado tem início com a observação Evam me suttam, que significa assim ouvi. Esses ensinamentos foram transmitidos dentro da comunidade monástica, seguindo uma tradição oral firmemente estabelecida. Em aproximadamente 100 antes da era cristã, a Tipitaka foi compilada por escrito pela primeira vez no Sri Lanka por monges e escribas. É claro que jamais será possível provar que o cânone em Pali contém as palavras tais como foram ditas pelo Buda histórico. No entanto, a sabedoria contida no cânone tem servido ao longo de séculos como um guia indispensável para milhões de discípulos na sua busca pela iluminação. Muitos estudantes do Theravada descobriram que aprender o idioma Pali, mesmo que seja um pouco aqui ou ali, aprofunda em muito o entendimento dos ensinamentos e do caminho da prática. Um sumário dos ensinamentos do Buda. O que segue é um breve sumário dos ensinamentos-chave do budismo Theravada. Muito foi deixado de lado, porém esse resumo deve ser o suficiente para que você inicie a sua exploração. Pouco após a sua iluminação, o Buda, que significa o iluminado, proferiu o seu primeiro discurso definindo a estrutura básica sobre a qual se baseariam todos os seus ensinamentos seguintes. Essa estrutura básica são as 4 nobres verdades, 4 princípios fundamentais da natureza, que emergiram da avaliação honesta e profunda que o Buda fez da condição humana
e que servem para definir toda a abrangência da prática budista. Essas verdades não são afirmações de fé, são, na verdade, categorias nas quais podemos enquadrar nossa experiência de tal forma a criar condições para a iluminação. A primeira verdade é dukkha, que significa sofrimento, insatisfação, descontentamento e estresse. A segunda verdade é a causa de dukkha. A causa dessa insatisfação é o desejo pela sensualidade, por ser existir e por não ser existir. A terceira verdade é a cessação de dukkha, ou seja, através do abandono desse desejo. E o quarto é o caminho que leva à cessação de dukkha, que é o nobre caminho óctuplo, que está composto de entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e a concentração correta. Para cada uma dessas nobres verdades, o Buda identificou uma tarefa específica que o praticante deve realizar. A primeira nobre verdade deve ser compreendida. A segunda deve ser abandonada. A terceira deve ser realizada. A quarta deve ser desenvolvida. A realização completa da terceira nobre verdade abre o caminho para a penetração de Nibbana, a liberdade transcendente, que é o objetivo máximo dos ensinamentos do Buda. A última das nobres verdades, que é o nobre caminho óctuplo, contém a prescrição de como aliviar nossa insatisfação e alcançar a eventual libertação, de uma vez por todas, desse ciclo de vida e morte, samsara, doloroso e desgastante, ao qual, pela própria ignorância das quatro nobres verdades, estamos presos por tempos incontáveis. O nobre caminho óctuplo oferece um guia prático e completo para o desenvolvimento mental de qualidades e habilidades benéficas, que devem ser cultivadas se o praticante desejar alcançar o objetivo final, a liberdade e felicidade supremas, ou Nibbana. Na prática, o Buda ensinou o nobre caminho óctuplo aos seus discípulos de acordo com um sistema de treinamento gradual, iniciando com o desenvolvimento de sila, ou virtude, que seria a linguagem correta, a ação correta e um modo de vida correto, que na prática estão resumidos nos 5 preceitos para os leigos, seguido pelo desenvolvimento de samadhi, ou concentração, que seria o esforço correto, a atenção plena correta e a concentração correta, culminando com o pleno desenvolvimento de panha, ou sabedoria, que seria o entendimento correto e o pensamento correto. A prática de generosidade serve como um apoio para cada passo ao longo do caminho, já que atua como um auxiliar na corrosão da tendência habitual ao desejo e também porque pode trazer grandes ensinamentos sobre as causas e resultados das ações de cada pessoa, ou kama. O progresso ao longo do caminho não segue uma trajetória linear simples. Em vez disso, o desenvolvimento de cada aspecto do nobre caminho óctuplo encoraja o refinamento e fortalecimento dos demais, levando o praticante adiante em uma espiral ascendente de maturidade espiritual que culmina na iluminação. Vendo por um outro ângulo, a longa jornada no caminho para a iluminação tem início a sério com os primeiros sinais de alguma movimentação na questão do entendimento correto. Os primeiros lampejos de sabedoria através dos quais a pessoa reconhece tanto a validade da primeira nobre verdade, que seria dukkha, ou sofrimento, insatisfação, estresse, e a inevitabilidade da lei de Kama, a lei universal de causa e efeito. A partir do momento que a pessoa se dá conta de que más ações inevitavelmente trazem maus resultados e que boas ações trazem bons resultados, o desejo de viver uma vida moralmente correta e íntegra, de adotar seriamente a prática de sila ou virtude, cresce. A confiança criada a partir desse entendimento preliminar leva o praticante a ter ainda mais fé nos ensinamentos. O praticante se torna um budista a partir do momento em que expressa uma determinação interior de tomar o refúgio na joia tríplice. Sendo que a joia tríplice é o Buda, tanto o Buda histórico como o potencial de cada um de alcançar a iluminação,
O Dhamma, tanto os ensinamentos do Buda histórico como a verdade última que eles revelam, e a Sangha, tanto a comunidade monástica, que protegeu os ensinamentos e os colocou em prática desde os tempos do Buda, como todos aqueles que alcançaram algum grau de iluminação. Tendo fincado firmemente os pés no solo através da tomada do refúgio, e com o auxílio de um bom amigo para ajudar a indicar o caminho, a pessoa estará pronta para trilhar o caminho, confiante de que estará seguindo as pegadas deixadas pelo próprio Buda. Algumas vezes, o budismo é ingenuamente criticado como uma religião ou filosofia negativa ou pessimista. Apesar de tudo, esse é o argumento utilizado, a vida não é somente miséria e desapontamento. Ela oferece muitos tipos de alegria e felicidade. Por que então existe essa obsessão pessimista no budismo com a falta de satisfação e o sofrimento? O Buda baseou seus ensinamentos em uma franca avaliação da nossa situação como seres humanos. Existe insatisfação e sofrimento no mundo. Ninguém pode contestar esse fato. Se os ensinamentos do Buda parassem por aí, os seus ensinamentos poderiam de fato ser considerados pessimistas e a vida totalmente sem esperança. Porém, como um médico que prescreve o remédio para uma enfermidade, o Buda oferece a esperança, que é a terceira nobre verdade, ou Nibbana, e a cura, que é a quarta nobre verdade, ou o nobre caminho óctuplo. Os ensinamentos do Buda, portanto, permitem ter um alto grau de otimismo em um mundo complexo, confuso e difícil. Um professor contemporâneo resumiu bem: budismo é a busca da felicidade levada a sério. O Buda alegava que a iluminação que ele redescobriu está acessível a qualquer um que esteja disposto a fazer o esforço e comprometer-se a seguir o nobre caminho óctuplo até o fim. Cabe a cada um de nós colocar essa afirmação à prova. O Theravada vem para o Ocidente. Até o final do século XIX, os ensinamentos do Theravada eram pouco conhecidos fora do sul e sudeste da Ásia, onde eles floresceram durante quase 2.500 anos. No século XX, no entanto, o Ocidente começou a tomar contato com o singular legado espiritual do Theravada e os ensinamentos da iluminação. Em décadas mais recentes, esse interesse aumentou significativamente, tendo a Sangha monástica das diferentes escolas dentro do Theravada estabelecido dezenas de monastérios na Europa e na América do Norte. Além disso, um crescente número de centros de meditação leigos, que operam independentemente da Sangha, tem surgido para atender às demandas de leigos, budistas ou não, que buscam aprender sobre aspectos selecionados dos ensinamentos do Buda, e em particular a meditação vipassana. A chegada do século XXI apresenta tanto oportunidades como perigos para o Theravada no Ocidente. Os ensinamentos do Buda serão estudados pacientemente e colocados em prática, de forma que possam ficar raízes no Ocidente e beneficiar gerações futuras? O clima popular que prevalece hoje de abertura e intercâmbio entre as diferentes tradições religiosas conduzirá ao surgimento de uma nova e sólida forma de prática budista típica desta era moderna? Ou simplesmente levará à diluição e confusão desses ensinamentos preciosos? São questões em aberto que somente o tempo poderá responder. Felizmente, o Buda nos deixou algumas diretrizes muito simples e claras para nos auxiliar a encontrar o caminho nesse labirinto de ensinamentos supostamente budistas que estão disponíveis atualmente. Sempre que você questionar a autenticidade de algum ensinamento em particular, preste atenção ao conselho que o Buda deu à sua madrasta. Gotami, as qualidades que você provavelmente conhece. Essas qualidades conduzem à cobiça, não ao desapego, a estar agrilhoada, não a estar livre dos grilhões, ao acúmulo, não à renúncia, ao engrandecimento pessoal, não à modéstia, à insatisfação, não à satisfação, ao enredamento, não ao isolamento, à preguiça, não a estimular a energia, a ser um incômodo, não a não ser um incômodo. Você deve definitivamente entender: isto não é o Dhamma, isto não é o Vinaya. Essas são as instruções do Mestre. Quanto às qualidades que você provavelmente conhece, essas qualidades conduzem ao desapego, não à cobiça, a estar livre dos grilhões, não a estar agrilhoada, à renúncia, não ao acúmulo, à modéstia, não ao engrandecimento pessoal, à satisfação, não à insatisfação, ao isolamento, não ao enredamento, a estimular a energia, não a preguiça, a não ser o incômodo, não a ser o incômodo.
você deve definitivamente entender. Isto é o Dhamma, isto é o Vinaya, essas são as instruções do Mestre. É claro que o verdadeiro teste desses ensinamentos é se eles produzem no fundo do seu próprio coração os resultados prometidos. O Buda nos colocou um desafio. Cabe a cada um de nós, individualmente, colocar esse desafio à prova. A nobreza das verdades. Este é o ensaio de Bhikkhu Bodhi, onde ele responde à questão o que existe de nobre nas nobres verdades. A formulação dos ensinamentos do Buda mais comum e a mais conhecida é aquela que ele mesmo anunciou no primeiro discurso em Benares, a fórmula das 4 nobres verdades. O Buda declarou que essas verdades transmitem em poucas palavras toda a informação básica que necessitamos para iniciar o caminho da libertação. Ele diz que, tal como a pegada do elefante, por causa do seu grande tamanho, contém as pegadas de todos os demais animais, da mesma forma, as 4 nobres verdades, por causa da sua abrangência, contêm dentro de si todos os ensinamentos benéficos e saudáveis. No entanto, enquanto que muitos expositores do budismo devotaram atenção à explicação do conteúdo das 4 verdades, somente raramente se dá alguma consideração à razão por que elas são denominadas nobres verdades. No entanto, é justamente esse termo descritivo nobre que nos revela por que o Buda escolheu colocar o seu ensinamento nesse formato específico, e é o mesmo termo que nos permite experimentar, mesmo à distância, o sabor único que permeia toda a doutrina e disciplina do iluminado. A palavra nobre, ou Arya, é usada pelo Buda para designar um tipo particular de pessoa, o tipo de pessoa que os seus ensinamentos têm como objetivo criar. Nos discursos, o Buda classifica os seres humanos em 2 categorias amplas. De um lado estão os putujanas, os mundanos, aqueles que pertencem à massa, cujos olhos ainda estão cobertos pela poeira das contaminações e delusão. Do outro lado estão os Aryas, os nobres, a elite espiritual, que obtém esse status não pelo nascimento, situação social ou autoridade eclesiástica, mas da sua nobreza interior de caráter. Esses 2 tipos gerais não estão separados um do outro por um abismo intransponível, cada um confinado a um compartimento hermeticamente fechado. Uma série de gradações pode ser distinguida ascendendo do nível mais sombrio do mundano cego, preso no calabouço do egoísmo e afirmação pessoal, passando pelo estágio do mundano virtuoso, em que as sementes da sabedoria estão começando a brotar, e mais além, através dos estágios intermediários dos nobres discípulos, até o indivíduo aperfeiçoado no cume de toda a escala do desenvolvimento humano. Esse é o Arahant, o libertado, que absorveu a visão purificadora da verdade tão profundamente que todas as suas contaminações foram eliminadas, e com elas o sofrimento. Apesar que o caminho do cativeiro à libertação, do mundano à nobreza espiritual, é um caminho graduado, envolvendo prática gradual e progresso gradual, não é um processo contínuo uniforme. O progresso ocorre a passos discretos, e num certo ponto, o ponto que separa o status de um mundano daquele de um nobre, uma abertura é encontrada que precisa ser atravessada, não simplesmente com mais um passo adiante, mas fazendo um salto deste lado para a outra margem. Esse evento decisivo no desenvolvimento interior do praticante, esse salto radical que impulsiona o discípulo do domínio e linhagem do mundano para o domínio e linhagem dos nobres, ocorre precisamente através da penetração das 4 nobres verdades. Isso nos revela a importante razão pela qual as 4 verdades reveladas pelo Buda são denominadas nobres verdades. Elas são nobres verdades porque quando nós as penetramos até o seu cerne, quando compreendemos o seu real significado e implicações, deixamos de lado o status de mundano e adquirimos o status de um nobre, extraídos da massa anônima para a comunidade dos discípulos do abençoado, unidos por uma visão única e inabalável. Antes da penetração das verdades, por mais que estejamos dotados de virtudes espirituais, ainda não estamos em território seguro. Não estamos imunes à regressão, ainda sem garantia de libertação. Não somos invencíveis no nosso esforço no caminho. As virtudes de um mundano são virtudes tênues. Elas podem se desenvolver ou desaparecer.
Elas podem florescer ou declinar. E correspondendo ao seu grau de força, nós podemos subir ou cair no nosso movimento através do ciclo de existências. Quando as nossas virtudes são plenas, nós podemos subir e permanecer na bem-aventurança entre os devas. Quando as nossas virtudes declinam, ou nosso mérito se exauriu, podemos novamente afundar nas profundidades miseráveis. Porém, com a penetração das verdades, nós saltamos através do golfo que nos separa do grupo dos nobres. O olho do Dhamma é aberto, a visão da verdade é revelada. E apesar de que a vitória decisiva ainda não foi obtida, o caminho para o objetivo final está aos nossos pés, e a segurança suprema do cativeiro paira no horizonte. Aquele que compreendeu as verdades mudou de linhagem, cruzou do domínio do mundano para o domínio dos nobres. Tal discípulo é incapaz de regredir às fileiras dos mundanos, incapaz de perder a visão da verdade que brilhou ante o seu olho interior. O progresso em direção ao objetivo final, a erradicação completa da ignorância e do desejo, pode ser lenta ou rápida. Pode ocorrer facilmente ou como resultado de intensa batalha. Porém, não importa quanto tempo leve ou o grau de facilidade com que se avance, uma coisa é certa: tal discípulo que viu as 4 nobres verdades com clareza imaculada não poderá jamais regredir, não perderá jamais o status de nobre e está destinado a alcançar o fruto final do estado de Arahant e no máximo 7 vidas. A razão por que a penetração das 4 nobres verdades pode conferir essa imutável nobreza de espírito está implícita nas 4 tarefas que nos são impostas. Tomando essas tarefas como desafio da nossa vida, o desafio como discípulos do Iluminado, sem importar o estágio de desenvolvimento a partir do qual iniciamos, podemos gradualmente avançar em direção à infalível compreensão dos nobres. A primeira nobre verdade, a verdade do sofrimento, deve ser plenamente entendida. A tarefa que nos é dada é o completo entendimento. Uma marca característica dos nobres é que eles não seguem pelo curso da vida de modo impensado, mas se esforçam em compreender a existência a partir de dentro de si, da maneira mais honesta e completa possível. Para nós também é necessário refletir acerca da natureza da nossa vida. Nós precisamos examinar a fundo o profundo significado de uma existência atada, por um lado, pelo nascimento e do outro pela morte, e sujeita a todos os tipos de sofrimento detalhados pelo Buda nos seus discursos. A segunda nobre verdade, a verdade da origem do sofrimento, significa a tarefa do abandono. Um nobre é um nobre porque ele iniciou o processo de eliminação das contaminações que estão na raiz do sofrimento. E nós também, se aspirarmos a alcançar o nível dos nobres, devemos estar preparados para resistir ao encanto sedutor das contaminações. Enquanto que a erradicação do desejo somente pode ser obtida com os caminhos supramundanos, mesmo no desenrolar diário de nossas vidas mundanas, podemos aprender a moderar as manifestações mais grosseiras das contaminações. E através da apurada autoobservação, podemos gradualmente afrouxar o seu controle sobre os nossos corações. A terceira nobre verdade, a verdade da cessação do sofrimento, significa a tarefa da realização. Apesar que Nibbana, a extinção do sofrimento, pode ser somente realizado pessoalmente pelos nobres, a confiança que depositamos no Dhamma como nosso guia para a vida nos mostra o que deveríamos selecionar como aspiração final, como o que, em última instância, possui mais valor. Uma vez que tenhamos entendido o fato de que todas as coisas condicionadas no mundo, sendo impermanentes e sem substância, não podem jamais nos proporcionar plena satisfação, podemos então elevar nosso objetivo para o elemento incondicionado, Nibbana, o imortal, e fazer dessa aspiração o marco ao redor do qual organizamos nossas escolhas e preocupações do dia a dia. Finalmente, a quarta nobre verdade, que é o nobre caminho óctuplo, nos proporciona a tarefa do desenvolvimento. Os nobres alcançaram seu status pelo desenvolvimento do caminho óctuplo. Enquanto que somente os nobres estão seguros de nunca desviar do caminho, os ensinamentos do Buda nos proporcionam as instruções meticulosas que necessitamos para trilhar o caminho, culminando no plano dos nobres. Esse é o caminho que faz nascer a visão, que faz nascer o conhecimento, que conduz à compreensão mais elevada, iluminação e nibbana, a realização máxima dos nobres.